Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é quarta-feira, dia 9 de junho de 2021. O evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 5, versículo do 17 ao 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas, não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos traz Jesus nos falando aos discípulos e falando para cada um de nós, que ele não veio abolir a lei e os profetas. Ele, sendo Deus, ele poderia dizer que agora não valia mais nada, mas sim aquilo que Jesus falaria, porque ele é Deus, se encarnou, fez homem, e a revelação estava completa. Mas Jesus disse que não veio para abolir nem a lei, nem os profetas, mas para dar plenos cumprimentos. A lei mosaica que Jesus fala aqui no Evangelho de hoje, não foi Moisés que fez a lei, mas a lei foi dada por Deus a Moisés. É a lei que orienta os passos daqueles que querem seguir os caminhos do Senhor. Os profetas não se levantaram por conta própria, não falaram por conta própria, mas foram suscitados por Deus. Era a palavra de Deus, eram os intercessores de Deus, eram os anunciadores da palavra de Deus. Quando Deus queria falar ao seu povo, ele levantava um profeta para poder anunciar a palavra de Deus, aquilo que Deus queria falar para seu povo. E se os profetas e a lei de Moisés revelavam a vinda do Messias, do Salvador, e se era a palavra de Deus que era anunciada, Jesus vai dizer também que a palavra de Deus jamais passará. Passará esse mundo, mas a palavra de Deus é uma só. É para dar pleno cumprimento que o Cristo veio ao mundo. E Jesus vai nos dizer, nos alertar, que nenhuma, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. É palavra de Deus. E a palavra de Deus não muda, ela é para toda a eternidade. Muitas vezes nós vemos hoje as pessoas dando novas interpretações às palavras de Jesus, procurando um meio de encaixar as palavras de Deus naquilo que o mundo quer fazer de perverso. Mas a palavra de Deus é uma só. A lei de Deus é uma só. E ai daqueles que não obedecerem, que desobedecer só um desses mandamentos, por menor que seja, ou ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. E quantas pessoas nos dias de hoje que afastam as pessoas no reino de Deus, que vivem um verdadeiro relativismo, que não se importa com os mandamentos. O que importa é a felicidade, é o dia de hoje, o amanhã, ninguém sabe o que irá acontecer, então bora viver aquilo que o mundo tem a oferecer de hoje. E Jesus vai dizer, aquele que desobedecer ou fazer os outros
ao desobedecerem, será considerado menor no reino dos céus. Mas também Jesus vai dizer que aquele praticar e ensinar a palavra e a lei de Deus será considerado grande no reino dos céus. Portanto, meus irmãos, nós somos os discípulos do nosso tempo. Nós precisamos verdadeiramente praticar a palavra de Deus, escutar a palavra de Deus, mas sobretudo praticar a palavra de Deus, dar o testemunho. Esse é o maior ensinamento que nós podemos dar aos nossos irmãos. Não somente com palavras, como eu estou falando aqui. Não adianta nada eu estar falando aqui para vocês no dia de hoje e dando um testemunho contrário daquilo que a palavra de Deus anuncia. Eu serei um hipócrita. E isso é que nós precisamos fazer. O maior ensinamento que nós podemos dar aos nossos irmãos é com a nossa própria vida, é com o nosso testemunho de caminhar os caminhos do Senhor, mesmo sabendo das dificuldades que esse mundo de hoje nos coloca, e de todo sempre ser cristão. Toda a vida foi motivo de perseguição pelo mundo, desde os apóstolos aos primeiros mártires, por todo o longo de 2000 anos da nossa igreja. É a perseguição que persegue o cristão, porque nenhum servo pode ser maior do que o seu Senhor. Se o Cristo morreu na cruz, como nós não podemos sofrer essas tribulações e as perseguições do mundo? Portanto, meus irmãos, o que importa para cada um de nós é se tornar grande no reino do céu. Significa vivenciar os ensinamentos com humildade e retidão, entendendo que tudo que se fazemos vem de Deus e é possibilitado por Ele. É isso que nós precisamos viver no nosso dia a dia, praticando e ensinando com o nosso testemunho os mandamentos e a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.